estamos vivendo antagonismos cruéis. A contradição dos tempos de barbárie com doses de tecnologia, arco e flecha, machadinha, selvageria, nas mãos de jovens inebriados de jogos online, interações virtuais em fóruns, nas trevas da internet. Gente, existe um mundo sombrio das redes que poucos acessam, mas é a conhecida Deep Web, a Dark Web. Eles poderiam ser mentes brilhantes, né? Para desbravar o mundo virtual, para aproximar as pessoas. Mas o que nós vemos? Seres isolados, conectados para dizimar o que há de mais perverso, que é o ódio, o assassinato, a tortura, o terror. Então eu chamo todos vocês agora para um debate sobre escola, família, comportamento. E esse massacre, né, que aconteceu em São Paulo nos deixa mais em alerta. Os professores capixabas. Então aqui no Ronda nós vamos mostrar vários casos de violência dentro de escolas, tráfico de drogas, já mostramos, né? Alunos armados, falta de respeito com professores. E é justamente para falar sobre tudo isso que nós convidamos o representante, o diretor do Sindiúpes, Sindicato das Escolas Públicas do Espírito Santo, João Paulo de Faria. Uma boa tarde, muito obrigada pela participação. Isso tudo te deixou também perplexo. Acho que para começar, o seu sentimento como professor, qual é? É perplexidade, consternado e ainda sentido, porque continuo atuando na escola, né? E a gente observa que foi um fato dramático e que não pode ficar impune, por isso, né, toda a investigação e um alerta para a sociedade, para nós profissionais da educação, para que episódios como esse não venham mais ocorrer. Agora, professor, eu estou aqui com os dados, que até a gente fez uma pesquisa com você, e em relação a uma pesquisa nacional que aponta que 66% dos professores já presenciaram ou vivenciaram situações de violência. Isso é um massacre assim, absurdo, com base até em coisas que já aconteceram nos Estados Unidos, eles se basearam nisso. No Brasil tem acontecido também com menor frequência, mas choca. Nossa realidade no Espírito Santo dos professores, existe essa violência entre alunos armados? Você já passou por isso? Conhece alguém? Sim. Isso tem sido recorrente, né? Não só com os professores, mas os próprios profissionais da educação, os trabalhadores, vivenciando entre os próprios alunos. Então, isso é muito grave. E por ser em escola, né, é algo que nos preocupa muito, porque a escola é um lugar de sonhos, de expectativa, de crianças, adolescentes, jovens. Então, um fato como esse é estarrecedor. E além desse número dos 66%, né, 71% dos professores já presenciaram violência entre os estudantes e 5% presenciaram a presença de armas brancas, faca, canivete, né, entre esses alunos. É difícil ter essa segurança. A gente sabe que existe, como eu falei, droga dentro das escolas e professores acuados, até se afastando, porque a responsabilidade das famílias também está sendo transferida para a escola. Exatamente. É a falta de limites, né, a inversão de valores, né? Alguns games, conforme você citou aqui, e filmes, têm visto o herói como mau caráter. O mau caráter é o herói, né? Então, os alunos, muitas vezes, né, têm aprendido isso nos jogos, nos games. Por isso que é necessário Porque são jogos que incitam a violência. Tem que matar para você vencer uma etapa. Para passar de fase, exatamente. Né? Você tem que aniquilar o outro. Então, esse ódio, né, muitas vezes, está inculcado num sentimento que ele está vivenciando no dia a dia. Vocês, professores, sentem isso na sala? Essas brigas, que a gente mostra também, tem muita briga entre alunos dentro da escola, grupinhos, gangues. Gangues, isso é preocupante, principalmente em áreas mais vulneráveis, né? Então, é necessário uma preocupação, um olhar com carinho também, com comportamentos estranhos, ditos, vamos dizer que anormais, né? Com muita agressividade ou isolamento por parte de alguns alunos. Isso tudo tem que ser observado, o bullying, né? Isso tudo pode gerar... Você pegou num ponto importante. Porque é uma série de transformações que ocorrem na adolescência, né? A adolescência é uma série de questões que são colocadas a nível emocional. Então, se você também não tem o apoio da família, né? Muitas vezes os professores... Como que vocês lidam com bullying dentro da escola? Porque são turmas de 30, 40, 50 alunos. É um desafio, né? O professor, hoje em dia, ele vai além das funções de simplesmente transmitir os conhecimentos. Ele hoje é psicólogo, ele é médico, ele é assistente, ele é pai, ele é mãe, muitas vezes. Quais são os casos mais recorrentes de bullying dentro da escola que você tenha visto? Ofensa, né? Ofensa, principalmente com negros, né? Com homossexuais, né? E essas questões. Às vezes por tipo de cabelo, a pessoa que está com um peso a mais. Então,
São inúmeros casos. Esse jovem, o Guilherme, né, o de 17 anos, até são relatos, né, de que ele sofria bullying, inclusive largou a escola ano passado, já estudou lá por 2 anos, e por ser magro, roqueiro, ter na época um cabelo grande, quer dizer, espinha no rosto, e claro que isso não é o fator, as causas estão sendo, obviamente, discutidas, porque não é uma causa, são várias interligadas, o histórico familiar também, um rapaz criado pela avó, que faleceu há 3 meses, mas que tem uma mãe viva, uma mãe que é usuária de drogas, tem a questão da ausência também, assim, e eles recorrem, parece que é um isolamento social, e recorrem aos jogos online, sem uma presença física, mas vivendo o lúdico daquele jogo e levando um arco e flecha e uma machadinha para golpear um corpo que já estava caído. Isso é muito grave, né? É preocupante porque são situações muito complexas, não dá para a gente aqui avaliar, né, de forma mais precisa, porque as investigações estão ocorrendo. Mas se trata de um aluno que tem um histórico de problemas, né? Talvez ali quem iria avaliar melhor seria um psiquiatra, um psicólogo, né? Porque, em toda essa questão. Mas o fato dele ir armado para dentro da escola também, isso é uma questão que nos preocupa. Mas na nossa realidade aqui, capixaba, professor, que eu gostaria, né, da sua posição, como que está essa vulnerabilidade? Como que, dentro de sala de aula, o senhor com a sua turma, com outras, ou com casos que tenham reportado, o senhor sente esse comportamento dos jovens de hoje diante de uma presença forte de redes sociais, de jogos e também da ausência familiar? Então, é um outro contexto, né? Antigamente você tinha aquele, né, o saudosismo, que os professores, os alunos ficavam todos enfileirados, né? O professor que determinava tudo. Hoje em dia não é assim. A gente sabe que hoje em dia a escola passa por inúmeras transformações, mas assim, essa falta de limites, essa questão de ausência muitas vezes dos pais ali no dia a dia da educação com os filhos, como, né, tem alguns relatos que a presença dos pais, né, junto com o apoio do professor, isso tem índices muito mais satisfatórios, né, do que quando é um aluno ausente, não tem pai, não tem mãe, vive num convívio de inúmera violência, de tráfico, de conflitos, não tem muitas vezes apoio do Estado, muitas vezes que, né, você tem escolas que às vezes estão depredadas, escolas que não oferecem segurança, escolas que não têm quadra esportiva, não tem biblioteca, né? Então, quer dizer, ele já vive numa situação de conflito e risco, e não tem na escola, né? Então, a gente vai até comentar, aproveitando o ponto que você falou que falta, que pode vir a ser feito. Em entrevista ao jornal A Tribuna, o governador Renato Casagrande, ele disse estar consternado com a situação de São Paulo e ressaltou que escola tem que ser lugar de segurança e esperança. E afirmou ainda que os investimentos em segurança nas escolas públicas aqui do Espírito Santo são prioridade agora do plano de governo, inclusive a ampliação de câmeras nas escolas e das diretrizes, novas aquisições também já estão sendo feitas. E o governador ainda se mostrou contrário à ideia de que arma traz segurança. Ele acredita que no ambiente onde pessoas têm facilidade de acesso, né, a armas, a violência aumenta. Então a gente espera aí, a entrevista é especial, é longa, então tem investimentos por vir, o governo é novo, a gente começou agora em 2019, um novo, né, a volta do governador, enfim, é otimista esse espaço para a gente agora aproveitar essa onda que tá todo mundo realmente se lamentando e buscar soluções. Como professor, vocês, depois desse episódio, vão se reunir, discutir novos projetos, propostas, trabalhar essa proximidade entre os alunos e as famílias para impedir massacres como esse? O nosso sindicato ele já tem um coletivo de combate à violência nas escolas. Inclusive, nós já iniciamos um diálogo com o secretário de Educação, Vitor de Ângelo, né? E as conversas estão fluindo, isso é importante. Compartilho com a fala do governador nesse sentido, né? Tem que dar apoio, né? Mais segurança nas escolas, né? Qualificação dos profissionais que trabalham com a segurança nas escolas. Não é o professor. O professor não vai ter que ficar resolvendo os problemas da violência na escola. Ele é um colaborador, mas aqueles que trabalham com a segurança nas escolas, eles precisam ser qualificados, né? E também concordo com o governador, não é armando a população que nós vamos resolver os problemas da violência, não. Pelo contrário, mais pessoas com armas é um perigo. Foi o que ocorreu em São Paulo, já aconteceu em Realengo, né? Já aconteceu em outros lugares, não é a primeira vez, é muito preocupante isso aí. Um aluno com um problema psicológico, um histórico de comportamento dito inadequado, com uma arma na mão, olha o perigo que gerou certeza. E o que pode gerar no futuro, que inclusive parece, né, tem informações que esses alunos estavam planejando esse tipo de ação em outras escolas. E há um tempão, há um ano. De informação, né? Não só nessa, mas em outras. Então, olha que
que situação que poderia chegar e que já chegou, né? Com certeza. E para a gente concluir, João Paulo, eu queria que o senhor olhasse para o povo capixaba e tem algum conselho que possa ecoar nos corações desses jovens, desses estudantes e dos pais que deveriam ou devem acompanhar mais para a gente trabalhar de fato o nosso futuro, a educação plena? A escola pública, ela é um lugar de esperança, sim. E jamais irá perder esse caráter rico que a escola produz. E produz muitas coisas boas diante de tantas dificuldades. Agora, infelizmente, a insegurança chega nas escolas, né? Porque a escola não é uma ilha, ela não está isolada dos problemas da sociedade. Infelizmente, a insegurança alcançou as escolas. Mas lá temos trabalhadores que resistem, que fazem excelentes trabalhos, assim como tem comunidades escolares que fazem belíssimos trabalhos. Existem alguns projetos nas escolas sendo desenvolvidos da cultura da paz, né? De contra a intolerância, contra o ódio, né? Porque a escola tem que ser um lugar, como dizia Paulo Freire, um lugar de educação com amor, educação com afeto. E como nos ensinou muito Paulo Freire, a esperança dentro das escolas, essa jamais irá acabar. Perfeito, muito obrigada pelas palavras, pelo discernimento, pela reflexão. Estivemos com o João Paulo de Faria, que é diretor do SINDIUP, Sindicato, né, das Escolas, dos Professores de Escolas Públicas. E a gente continua, a gente vai para o intervalo.